Boa noite, tudo bom? Meu nome é Jefferson e está passando a palavra de Deus. Nesse momento que essa palavra vem chegar na tua casa, no teu lar, na tua família. Eu sei que está uma situação que para você não tem jeito. Essa palavra vai falar fortemente com você. Para você não pode ter jeito, mas o Senhor tem. Essa passagem, essa palavra de Deus pôs no meu coração, que tudo tem o propósito de Deus. Talvez você está passando por uma situação que no momento você tenha olhado para a direita, para a esquerda, não tenha achado a solução. Mas eu falo para vocês, diante da palavra, você pode estar olhando à direita, à esquerda, mas a palavra do Senhor vai falar. Eleva meus olhos ao céu. De onde virá meu socorro? Meu socorro virá do Senhor, o Criador do céu e da terra. Então sempre tem os seus olhos espirituais elevados, sempre focado em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Deus pôs aí então a palavra no meu coração e vou estar compartilhando com vocês aí nessa noite de segunda-feira, abençoado de Deus, que Deus me deu, graças a Deus, aí está estudando, buscando muito Deus aí, deu um tema, o propósito de Deus na vida do teu escolhido. Todos nós conhecemos, vou falar de cada passagem um pouco, Deus pôs no meu coração, o propósito de Deus na vida do teu escolhido. Todos nós conhecemos a história em Gênesis, que nós conhecemos a história que era vazia, Deus veio a criar todas as coisas, a trazer a existência daquilo que não existia. Então nós conhecemos a história que tem um homem que nos chama a atenção, Adão. O homem formado por Deus, não criado, formado por Deus. Criação e formação tem diferença. A criação é você criar aquilo que não existe. A formar, você formar algo, pegar matéria e vir a formar uma coisa. Então me chama a atenção, o primeiro que Deus deu no coração é Adão, o propósito de Adão. Adão foi criado por Deus, foi formado por Deus, e Deus soprou sobre eles o fôlego de vida, soprou o Espírito e trouxe vida à existência daquilo que não existia. E Adão, ele só foi formado por Deus porque tinha um propósito. Todos nós conhecemos a história que a Bíblia vai falar que lá no céu já tinha um anjo chamado Lúcifer que ao seu coração, a entrar no seu coração, a querer o que não é teu, a querer o lugar que não é seu, querer algo que não te pertencia. Queria o trono, queria pegar o lugar de Deus, estar no lugar de Deus. E para Adão ser formado lá no céu, já estava acontecendo algo para refletir, para Adão ser formado por Deus. A Satanás, Lúcifer, a querer, Deus já sabia que Lúcifer queria estar, e Lúcifer veio a terceira parte a fazer a cabeça dos anjos, a terceira parte, e Deus sabendo, Deus deixou, Deus podia sim fulminar, matar, destruir Lúcifer, sim. Mas Deus queria que uma oportunidade para Lúcifer, para se arrepender do que ele estava fazendo, ao teu erro, ao que ele estava fazendo e levando outros anjos ao mesmo erro. Então ele não veio a se arrepender, não quis a oportunidade que Deus tinha dado para ele. Então ele nós conhecemos, foi lançado à terra. Foi lançado à terra. E nós conhecemos, agora começando no ponto, para Adão ser formado, ele foi lançado à terra. E nós conhecemos que a terra era vazia, forma, não tinha nada. E Deus começou a trazer existência. Então nós conhecemos que Deus criou o céu e a terra, a água, a terra, e Deus foi repartindo. E já lá em Gênesis capítulo 2:7 vai dizer que Deus formou o homem do barro. Deus formou e trouxe vida, soprou sobre as tuas narinas o fôlego de vida, pois o Espírito, a vida, um dom de Deus. E assim foi o propósito de Adão ser formado.
Adão foi formado, nós conhecemos a história que Deus já tinha preparado, Deus preparou o jardim, pôs Adão no jardim. E falou com Adão, passou tudo para Adão. Adão, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Adão era para lavrar, cultivar, cuidar das coisas de Deus, no jardim de Deus. Então Deus vê esse propósito a formar Adão. A Deus formar Adão, tem mais um propósito. Outro propósito foi criar Eva. Como, irmão Jefferson, criar Eva? Eva só foi criada com um propósito, porque nós conhecemos a história que Deus, ao pôr Adão no jardim, cuidar, Deus descia toda tarde, à virada do dia, Deus descia, conversava com Adão, passava para Adão o seu propósito, conversava com Adão e passava o que era para ter feito, que Deus queria que ele fosse feito. Sim, Adão estava sendo obediente. A desobediência de Lúcifer, Deus formou Adão para que Adão venha a obedecer a vontade de Deus. Então Deus deu mais uma chance à formação do homem, que Adão põe no jardim para ser obediente a Deus. Então Deus descia sempre para ver a sua formação, conversava, passava tudo que tinha que passar para Adão. Então, uns dias que Deus viu que Deus tinha criado os animais, macho e fêmea, viu que Adão estava só. Adão precisava de algo para ele. Então Deus vem tirar por Adão um sono profundo e vem a tirar de dentro de Adão, da costela de Adão, e vem a criar a disjuntora, que o seu nome é Eva. Eva tinha também um propósito, porque Deus, sabendo que lá no céu, revelação que Deus me revela, que lá no céu, anjo de Deus, Lúcifer, de dentro, foi que levar a terça parte dentro de Deus, criado por Deus, viu que não era obediente, obedeceu a Deus, fez a terceira parte, fez a cabeça dos anjos e veio a ser lançado. Então Deus vem a formar Adão. Ao Deus formar Adão, Deus põe no jardim, assim que ele tinha feito, e tira de dentro de Adão algo. O que Deus tira de algo de Adão? Tira a mulher. Sabe que Deus, a revelação que Deus revela? Deus tirou a fraqueza de Adão, de dentro de Adão. Qual era a fraqueza? Algo que Satanás poderia querer tirar a fraqueza de Adão, e Adão vê a cair lá na frente. Que Deus fez? Em revelação, Deus me revela. Deus tirou a fraqueza, algo fraco dentro de Adão. Quem foi? Eva, a tua fraqueza. Todos nós conhecemos que a mulher é um vaso frágil, a mulher é mais frágil que o homem. Então Deus põe Adão num sono profundo e vem a tirar de dentro dele a tua fraqueza. Qual a fraqueza? A mulher. De dentro de Adão tirou. Deus vem me revelar que Adão foi formado, Eva foi tirada dentro do homem, que é Adão, e Deus vem a fazer Eva, a tirar a tua fraqueza de dentro. Nós conhecemos que Deus veio a fazer um propósito de uma mulher sair a fraqueza de Adão e vem a sair para fora, vem sair Eva, a fazer, trazer, tirar de dentro do homem a tua fraqueza e pôr para fora. Então, Deus vem a me revelar, Deus tirou a fraqueza de Adão e veio a fazer, a criar a mulher. Deus vem me revelar nessa passagem um propósito, assim, é o tempo que Deus me deu, o propósito de Deus na vida do teu escolhido. Adão foi escolhido por Deus. Adão foi escolhido por Deus. E pela vida de Adão começou os propósitos. Eva também foi um propósito, foi tirada de dentro de Adão. Foi criada por Deus, tirou a tua fraqueza. Ao tirar a tua fraqueza, e Lúcifer viu que Deus tinha fazido Adão e fez mais algo que fez a Eva. E Lúcifer, que é Satanás, que é a serpente, ele viu a fraqueza que foi tirada de dentro de Adão. E então o que Lúcifer fez? Lúcifer foi na fraqueza, que é Satanás, que é a serpente, na fraqueza de Adão. Quem que era a fraqueza de Adão? Eva. Foi fazer a cabeça de Eva. E Deus, antes de entrar nessa luta, nós conhecemos que Deus passou do homem para Adão, que era para fazer o que não era para fazer, o que era para comer, o que não era para comer,
quero acreditar que Adão veio a passar para Eva, que Deus tinha passado para ele. Mas aí está a pergunta que eu faço para você, mas por que Eva caiu? Aí que eu falo para você, ela só caiu nas lábias da serpente, Satanás, porque Eva foi tirada de dentro de Adão, que é a fraqueza de Adão. Qualquer momento, Adão sim podia cair. Adão foi criado de uma fraca, tá? Imagina Adão resistir, formar por Deus carne. Deus soprou sobre os teus narinas, trouxe vida, a existência dentro de Adão. E a qualquer momento ele podia cair. Satanás sabia que mas Deus já tirou a fraqueza dele para fora. Então, a Lúcifer, Satanás, a serpente, percebia a fraqueza de Adão, foi atacar Eva. Aí Eva veio, nós conhecemos a história, que Eva veio a cair na lábia da serpente e veio comer o fruto que Deus tinha falado a Adão, que podia comer de todos os frutos, mas mesmo a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E chama a atenção que todos nós conhecemos a história, e nesse propósito de ela sair de dentro do homem e a fraqueza do homem venha a ver, a ver a tua fraqueza, e a serpente vem a tentar a tua fraqueza, e a sua fraqueza ela vem a cair, tem um propósito também. O propósito de Eva veio sair a fraqueza de Adão para fora. Então nós conhecemos a história que a serpente foi tentar a Eva veio a cair, e ela também fez o seu Adão a cair, comeu do fruto, nós conhecemos a história, comeu o fruto que Deus tinha falado que não era para comer. Então nós conhecemos que tudo tem um propósito. Ao eles obedecer à vontade de Deus, nós conhecemos a história que Deus veio a descer e veio a procurar Adão, não achou a Eva. Então, aí, quando Deus veio a tardezinha até com Adão, e Deus procurando, e ele estava escondido. Aí Deus vem a falar com Adão, porque ele estava com ele, e falou assim, como é que você sabe? Deus sabe, você veio a comer o fruto. Ao comer o fruto, teve uma consequência. Toda ação tem uma reação. Teve uma consequência. Nós começamos a história que Deus falou para a serpente que ela queria fazer Eva cair, que ia rastejar o resto da tua vida sobre a terra. E então nós conhecemos a história que Deus deu também uma punição a Eva. Eva veio, Deus falou que por causa das dentes comer, ia ter dor no parto. E todos nós conhecemos, o homem também veio ter a tua punição, que ia o resto da tua vida a trabalhar e a ganhar o teu sustento do seu suor, a lavar, cultivar, a trabalhar. Então, esses são os propósitos. Qual o propósito? O propósito de Adão ser criado, porque Lúcifer, ele quis o lugar de Deus e Deus o lançou fora. Ao lançar fora, Adão foi criado, foi formado por Deus. Adão ser formado por Deus, Deus viu o propósito de tirar e formar Eva, e Eva veio a sair de dentro do homem, que nós conhecemos a história, que é o propósito. E Eva foi formada. De Eva ser formada, teve uma consequência, uma punição aos três, que eles foram lançados do jardim. Ao ser lançado do jardim, nós conhecemos a história, que Adão vinha a conhecer a tua mulher e vem ter filhos e filhas. E a história vai dizer em Gênesis que teve Caim e Abel, teve 2 filhos. E ter Caim e Abel, em um dos dias, eles apresentaram uma oferta a Deus. Sei que o teu irmão, veio a oferecer a primeira oferta, tirou o primeiro, o melhor para Deus e ofereceu a Deus. E já o teu irmão ofereceu, quero acreditar que não ofereceu o primeiro, ofereceu o que ele queria, que ele achava que era melhor, e ofereceu do jeito, não com amor, mas ofereceu dar por vontade, querer, tá? Então Deus vem a tentar
a oferta do teu irmão Abel, que foi do coração. Aí ele vê que Deus veio atentar. O que ele fez? Aí veio o primeiro homicídio na Bíblia. Caim vem mata o seu irmão, Abel. Ao matar o seu irmão Abel, Deus vai e amaldiçoa, dizendo que aquele não ia matar Caim, aí que aquele ia cobrar do teu sangue. Então nós conhecemos que ao matar, e mais para frente, eles vêm a ter um outro filho. Mas antes de entrar nesse outro filho, todos nós conhecemos que Deus vem a se arrepender de criar o homem, porque estava acontecendo muita desobediência, criação. Deus se arrepende. E já nessa coisa que Adão e Eva vêm a ter mais um filho, todos nós conhecemos, vêm a ter 7. E nessa descendência de 7, me chama a atenção que na genealogia que venha um chamado, nós conhecemos, Noé. E Deus viu graça em Noé. Ao Deus ver graça em Noé, Deus não decide. Deus sim, ele decide matar, mas Deus passa dá mais uma oportunidade. Deus passa o projeto para Noé e manda ele fazer assim uma arca, e pôr macho e fêmea dentro da arca, a sua família, que ia mandar um dilúvio e a banir e destruir a terra. Todos nós conhecemos que ele faz, que Deus tinha falado com ele faz a arca, põe os animais dentro, macho e fêmea, casal dentro da arca, e entra com a sua família, gênero dos teus filhos, e entra dentro da arca. Nós conhecemos que vem o dilúvio, faz aquela limpeza, banha, limpa a terra. Aí nós conhecemos a história, a família vem a entrar na arca e vem o dilúvio e acabar. E Deus faz um pacto com Noé. Deus fala com Noé, o descendente que Noé está. E então nós conhecemos a história. Esses são o propósito de Noé. E Noé, nós conhecemos a história que aconteceu. Noé sai da arca, envia um corvo e tal, o corvo vai, ele volta, depois o corvo não volta. Noé envia uma pomba, a pomba vem e volta e traz para Noé um grande de oliveira no seu, e ele vem a plantar. E Noé vai e planta uma vinha. Então nós conhecemos que ao plantar uma vinha, nós conhecemos que ele vem a se embriagar, e vem a vergonha sobre Noé, teus filhos, vem a envergonhar o teu pai. Nós temos a história. Aí toda a terra começa a ter a mesma língua e a confusão de línguas. Nós conhecemos a história que Deus venha. Isso daí, então nós conhecemos que nesse propósito venha a nascer Abraão. Abraão, que nós conhecemos, que é filho de Terá, que era um homem que fazia escultura e ganhava aproveito em cima aqueles que não tinham fé, fazia escultura, que Deus abomina, Deus não odeia isso, e eles venham, e ele ganha em cima dos outros, em cima daqueles que ele venha. Então nós conhecemos a história que ele tinha a tua mulher, Sara, que não podia ter filhos, que era a mulher estéril, que não podia ter filho, E Deus fez uma promessa para ele, que Abraão ia ser pai de multidões. Aí eu falo para você, como é que você vai ser pai de multidões que a sua mulher é estéril? Aí eu falo para vocês, tudo é um propósito na vida do escolhido de Deus. E recapitulando para vocês, sendo rápido, nós conhecemos o Lúcio trazendo aqui para vocês, está aí na Bíblia, eu estou passando um pouco de conhecimento para ver aí, graças a Deus aí, já estou em Gênesis 12, estava lendo aí, parei, como Deus chama Abraão. E passando realmente a história que todos nós conhecemos, que o propósito de Adão ser criado, o Lúcio teve que no coração,
querer o lugar de Deus, então Deus lança, tá? Aí vem Deus criar, tem a existência do mundo, da terra, de todas as coisas, Deus faz a divisão de terra, céu, tá? Deus cria, Deus vem a formar o homem, e ao Deus formar o homem, o propósito de criar a mulher foi criada por causa de Adão, foi criada e Adão precisava de algo, então a mulher foi o propósito, foi criada, foi a coisa, a fraqueza que foi exposta para fora. A fraqueza ser exposta para fora, nós conhecemos que Satanás quis aproveitar dessa fraqueza de Adão e ver a fazer a tua fraqueza a cair a sua destruição. A se cair a sua destruição, nós conhecemos, tem uma punição, os três, e foi lançado fora. Ao ser lançado fora, teve um propósito. Qual o propósito? Eles crescer, teve filhos e filhas. E ele tem esse filho, ter Caim e Abel, vem a ter uma punição. Então nós conhecemos a história que o teu filho viu no coração e veio um homicídio, veio a matar o teu irmão. Ao matar o teu irmão, teve outro propósito. Deus criou Sete. E Sete teve um propósito. Da descendência de Sete veio Noé. De Noé teve outro propósito. Nós conhecemos que veio Tera, pai de Abraão. Depois de Abraão, estamos aí no capítulo 12 de Abraão, que foi chamado por Deus. E ser chamado por Deus, nós conhecemos essa história, que a tua mulher, falou que ia ser pai de multidões, mas tua mulher era estéril, mas tinha um propósito da esterilidade. Nós conhecemos a história que Abraão vinha ter mais uma mulher, e Abraão ter mais uma mulher, Abraão tem um filho. Qual filho? Ismael. Nós conhecemos a história. Ismael vem a ser o filho de Abraão, mas não era o filho da promessa. Nós conhecemos a história. Nesse propósito, teve um propósito. Ao ele ter esse filho, ele vem com o coração a Deus. Não mas eu amo outra mulher, tenho outro propósito. Eu queria que Sara fosse a mulher que formasse o propósito de ter a nação. Nós conhecemos, passou uma história, teve um propósito. O propósito era trabalhar na vida de Sara. Abraão ter um filho com Ismael, com outra mulher, veio trabalhar no caráter, na preparação, a esperar ao tempo de Deus. Isso foi o propósito de trabalhar o processo de Deus, o projeto de Deus trabalhar na vida dela. Nós conhecemos uma história que uns dias um anjo visitou a Sarai e disse que ele ia voltar lá e ela ia ter um filho. E veio e mudou o nome de Sara para Sarai. Aí veio a passar o tempo, o ano, tá? Ela veio a ter o filho da promessa, que nós conhecemos, que vem a ter o filho da promessa. E ao ter o filho da promessa, todos nós conhecemos que é Isaac, e nós conhecemos que vem a ter o teu filho da promessa. Ao teu filho da promessa, todos nós conhecemos que passou por um processo, que um queria, a outra foi lançado, e um teve aquele ciúme, mas tinha o projeto de Deus. E Deus viu que estava tendo muita destruição, muita prostituição, tá? Deus veio visitar uma cidade, Sodoma e Gomorra. Deus viu muita prostituição, tá? E que me chama a atenção aí, antes de falar do propósito, que Abraão, ele tinha um sobrinho, o filho do teu irmão, que foi junto com ele. E Sodoma e Gomorra era uma cidade, muito deserto, muita prostituição, e Deus já estava, vamos pôr para vocês, que é tipo no início, que Deus queria destruir tudo. E é a mesma coisa. Deus viu muitas coisas erradas e Deus resolve a destruir. Mas estava lá, tinha um propósito. Estava lá Abraão. E Abraão, nós conhecemos a história que ele foi falar com Deus, ele protegeu Deus. Se tiver 50, se eu lá, por causa dos 50, o povo, se tiver 30, tá? O povo, se tiver 10, tá? Mas Deus ia abanir, Deus ia destruir, e Deus veio
e destruiu. E Deus, você vai ter continuidade, tem um propósito. A família de Ló que estava lá, Deus falou assim, ó, você pega, olha mais uma chance de Deus, olha o propósito de Deus. Se você pega o teu filho, os teus filhos, tua mulher, e vai, mas não olha para trás. Passado, esquece, vai embora, não olha para trás, pega e tá. Mas nós conhecemos a história que ao Deus destruir Sodoma e Gomorra, a mulher dele vem olhar para trás. Ela vem olhar para trás. Vem olhar para trás. E me chama a atenção. Ela não quis deixar o teu passado. Assim como a palavra abençoada que o nosso líder passou. Se você não esqueceu o passado, como é que você vai viver coisas novas, mudança, virada de página? Então ela olhou para trás, ela não desapegar, desagarrar das coisas de trás, ela ficou presa, ficou paralisada, ficou presa nas coisas atrás. Mas já o teu sobrinho, os teus filhos, não olhou, eles quis viver coisa nova, eles quis ir para frente. Se Deus falou, Deus ordenou, eles foram sem olhar para trás. E nem me chama a atenção que Deus falar para eles, vocês vai, mas não olha para trás. Então, e falando que me chama a atenção que Deus ordenou, eles foram, o anjo falou, não olhar para trás, tá? Que me chama a atenção, que eu estava estudando essa passagem, já estou, graças a Deus, aí, lendo a Bíblia, aí, graças a Deus, que ele falou, mas ele nem se deu conta, nem se notou, olhou para trás, olhou para trás, nem passou pela cabeça, notou que a sua mulher não estava do lado. Que chama a atenção que quando Deus tem um propósito na vida do escolhido, aquele que tenta atrapalhar, interromper o propósito de Deus, Deus tira, deixa para trás e dá continuidade no teu propósito, no teu chamado que Deus tem. Deus tinha um propósito, aquilo que estiver atrapalhando, vai ficar para trás. Então eu falo para vocês, irmão, você tem um propósito com Deus, tiver algo atrapalhando vocês aí, Deus vai fazer assim como ordenou, não é para trás. Passado, esquece o passado, esquece aquilo, você quer viver coisas novas, que você quer conquistar, quer mudança, virada de página, então deixa o passado para trás e vamos olhar para Jesus. Ele falou para você ir, você vai. Isso aí tá, a Bíblia vai falar aconteceu. Isso, e no Isaac, nós conhecemos que veio a ter o teu filho, o teu propósito foi cumprido. A Isaac teve o propósito, Isaac veio a nascer, o filho da promessa. E ao nascer Isaac, Deus viu, percebeu, nós conhecemos que Abraão foi um homem que fez muito altar a Deus, é um homem que tinha intimidade com Deus, um homem escolhido por Deus, chamado por Deus. E ao cumprir a chamada, o propósito que Deus tinha para ele, um dos dias a Bíblia vai dizer que Deus, ele sente saudade de Abraão, que Abraão fazia. Porque Deus pediu a Abraão que pegava o telo, pegava as coisas e subia a um monte que Deus queria a ele. E Abraão vai, leva o teu servo, o telo, e leva o teu filho. Chegando lá, nós conhecemos a história, já está que não tem um sacrifício, não tem, tá tudo ali, tem um cutelo, tem tudo, mas não tem um sacrifício. Ele vai para com Deus um sacrifício. E nós conhecemos Deus falar para ele que o sacrifício, ele já tinha notado que ia ser teu filho, porque ele estava, e ele já sabia que o teu filho ia ser o sacrifício. Deus queria aproximar Abraão mais perto dele, porque ao receber o teu propósito, tua bênção, ele se afastou de Deus. Então tá aí para vocês aí um pouco dos propósitos de Deus na vida de cada um. Logo mais tem mais vídeo aí, boa noite, que essa palavra vem estar
falando com você. Talvez você está passando por uma situação, um momento na família, na casa, e tudo tem um propósito de Deus. Tudo acontece para ter um propósito de Deus na vida da gente, na minha, de vocês. Essa palavra vem falar com vocês e Deus venha abençoar a tua casa, o teu lar, e agradeço em nome de Jesus.